Negrão, como é que tá a tua cabeça? Negrão, eu vou fazer tu voar aqui. O ano era 1992. Eu, então, no alto dos meus 15 anos de idade, advindo das categorias de base do Clube de Regatas Vasco da Gama, atleta de base do Grêmio Futebol Porto Alegrense, fui recebido pelo então preparador físico do grupo, professor Luiz Fernando. Professor Luiz Fernando é falar sobre psicologia do esporte, psicologia da vida, é falar sobre cultura, é falar sobre motivação interna, é falar sobre resistência. Esse é o bate-papo de hoje. Fala, Luiz! E aí, como é que tá? Tranquilo? Preparado para nossa resenha? Certo! Fica à vontade aí, a casa é tua. Bom, pessoal, é o seguinte, hoje eu estou aqui com uma grande figura, um cara que é referência não só para mim, mas para vários outros parceiros de infância, de adolescência, né, de juventude, vários outros amigos da época de atleta, né, da época de jogador, que é o professor Luiz Fernando. Professor, tudo bem? Tranquilo? Prazer em te receber aqui. Já estávamos falando ali nos bastidores, ali, lembrando de algumas histórias, né? Algumas resenhas da época da bola. E para mim é uma satisfação muito grande, pessoal, estar com essa figura aqui. Já queríamos ter trazido ele antes, em algum outro momento, para falar dentro desse nosso projeto, que é o Inverter Estatísticas, né? O professor Luiz Fernando foi meu preparador físico na base do Grêmio em 1992, né? Eu cheguei um pouquinho depois daquele grupo multicampeão, onde o senhor foi o gestor do grupo, né? Foi o treinador. Mas eu quero, antes de qualquer coisa, trazer um pequeno trecho do que tu falaste no Facebook nesses dias e que eu achei muito interessante e quis trazer para essa nossa conversa aqui, né? Vou ler para ti aqui. E hoje, o Face me traz à memória uma lembrança maravilhosa. O ano era 1990. Onde atuei como treinador de um excelente grupo na base do Grêmio, categoria 77, um trabalho de gestão de grupo, onde os resultados no campo surgiram a partir da construção de um programa voltado para a formação. E aí o mais importante, não só a formação do atleta, mas também de sujeitos com grande capacidade de superação e realização. O resultado, campeão invicto da categoria. Abraços para todos. Excelentes homens que hoje se formaram nas áreas que escolheram para seguirem em busca de outras vitórias. Cara, eu achei isso aqui maravilhoso e fiz um link rapidamente já com a palavra Ubuntu, que a gente fala muito e às vezes nas mensagens a gente troca ali quando se elogia, né, no Facebook. E eu acho que isso que tu escreveste aqui, Luiz, é bem o significado mesmo, né? Sou o que sou pelo que nós somos. E a partir daí eu gostaria assim que tu trouxesse um pouco da tua trajetória enquanto gestor de grupo, enquanto educador físico, enquanto treinador das categorias de base do Grêmio, para que a gente possa saber um pouquinho mais da tua trajetória, né? Fica à vontade, seja bem-vindo. Tá, Marcelo, né? É uma honra primeiramente poder te dizer da satisfação de estar aqui contigo, sendo entrevistado, porque, olha só, estou diante de um caso de sucesso, ou seja, tu é um caso de uma realidade trazida dentro desse projeto do qual eu me referi aí, né? Porque a base de um clube, ela te dá a dimensão primeira de todos que chegam lá, todas as crianças, adolescentes que chegam no clube com a pretensão de um dia se tornarem jogadores profissionais, né, de futebol. E a gente sabe que nesse universo não são todos que vão chegar, não são todos, né, que vão poder alcançar esse êxito. E aí, diante já de um histórico que eu tenho familiar, né, eu vou trazer um pouquinho antes, ligando o projeto que eu criei, Luiz Fernando, eu vou ligar um pouquinho com a minha história. A minha história porque eu carrego um sobrenome que foi muito pesado. Quando eu tentei jogar futebol, eu carrego o sobrenome, Luiz Fernando Marques da Silva.
que tem o Marques da Silva a ver, né? Marques da Silva é o nome de um atleta do Grêmio que é o símbolo maior daquela agremiação, que é a estrela na bandeira, Everaldo Marques da Silva, que era o meu tio. Ou seja, a estrela do Grêmio tem meu sobrenome. E quando, na minha idade, na idade que vocês tinham quando chegaram lá, eu também tentei jogar futebol. E aí fui muito cobrado porque eu era sobrinho do Everaldo. Gente, eu não tinha nada a ver com a posição dele. Mas todas as vezes que eu tentava jogar, o treinador me dizia, tu vai ser lateral esquerdo. Nem canhoto eu sou. Nem canhoto eu sou. Eu digo, poxa, quem teve a estrela de jogar e ser multicampeão como lateral esquerdo foi meu tio, não sou eu. Ao contrário, olha só que interessante. Eu era até admirador de um outro jogador dentro do Grêmio, do Zequinha, que era ponteiro direito. E eu até imitava os gestos do Zequinha, eu queria ser ponteiro direito. E não teve jeito. O que eu pensei um dia? Poxa, eu não fui jogador, mas se um dia eu tiver a oportunidade de trabalhar e formar jogadores, eu vou fazer esse processo sempre ao contrário. Eu vou tentar identificar o que cada um tem para dar, o que tu tens para poder colocar em função desse grupo, o que é o teu melhor e onde tu te sente melhor para produzir. Olha, foi tão cedo, mas eu já comecei a criar esse tipo de pensamento e de ideia, de poder estar diante de pessoas que, como eu falei, se não alcançaram os seus sonhos jogando futebol, puderam alcançar como eu já disse que alcancei, podendo treiná-los depois. E aí, eu chego no Grêmio, Marcelo, né? Em 1989, como estagiário. Lá no Grêmio, tinham dois tipos de grupos. Na escolinha, havia o grupo da recreativa, ou seja, as crianças, né, que os pais matriculavam para aprenderem a jogar, então eles chamavam de recreativa. Que pagavam a escolinha. Pagavam a escolinha e tinha grupos de uma série de equipes, né, que disputavam durante o ano todo. E eu cheguei, então, para trabalhar junto desse grupo como estagiário. E aí já começa essa ideia de tu pensares, né, no teu potencial, no foco naquilo que tu queres buscar, porque eu trabalhei uma semana como estagiário. Uma semana trabalhando e já pensando assim, ó, eu estou como treinador, como eu queria. E me olhei sendo esse treinador. Em uma semana eu apresentei um resultado lá dentro, naquelas equipes ali recreativas, e que chegou até a direção da escolinha. E uma semana eu estava sendo contratado, então, para trabalhar com as 4 equipes que haviam naquela época, como preparador físico das 4 equipes. Era a equipe 76, 75, 77 e 78. Preparador físico das 4. Em 89. As chamadas seleções. Seleções. Aí, eu digo, era o outro grupo que já eram as competitivas. Que dessas, inclusive dessas recreativas, alguns atletas abasteciam as seleções, que aí iam disputar os campeonatos, Metropolitano, EFIPAM, né, aqueles campeonatos que haviam para essas outras categorias. Então, dali era que vinham já as equipes se formando para que, seguido, né, ou mais adiante, chegasse ao profissional, as seleções. E eu fui, então, elencado para ser o preparador físico das 4 seleções em 1989, depois de uma semana. E o interessante é que, acompanhando essas 4 equipes, a única equipe em 89 que não foi vencedora naquele ano foi a equipe da categoria 77. A categoria 77 foi a única que não ganhou das 4. E saiu muito frustrada, saíram todos muito tristes, e tinha aquela questão, né, do pessoal meio que estigmatizar, essa equipe é ruim, essa é a pior de todas, aquela coisa toda, né, de colocarem, esse grupo aqui não vai longe. E aí eu fui desafiado em 1990. O coordenador técnico daquelas seleções me disse, Luiz, me falaram de um trabalho que tu estás fazendo aqui como preparador, estou vendo a tua dedicação, e estou acompanhando também, né, o pessoal da recreativa diz, e eu estou te fazendo um desafio, uma proposta de assumir agora no ano que vem, em 1990, a categoria 77, porque ninguém se apresentou ainda para treinar. E eu digo, eu quero, e eu gosto de desafios, né? Pensando exatamente nisso, Marcelo, né? Se alguém dissesse, essa equipe dentro de campo não apresentava resultados, o meu olhar foi para isso. Eu vou preparar essa equipe fora de campo. E aí, nesse trabalho de autoestima, de colocar para eles, joguem um pelo outro, joguem pela família de vocês, pensem que dali à frente toda essa experiência que vocês vão adquirir aqui no pensamento de grupo, vocês vão levar para a vida de vocês.
que se vocês exatamente não conseguirem jogar aqui, mas lá fora, esse aprendizado, depois para a sequência, onde vocês quiserem investir, vocês vão conseguir. E aí foi um trabalho assim, ó, didático, onde eu levava artigos, eu desenhava, e interessante que há pouco tempo, num dos nossos encontros, um daqueles atletas que eles tinham 13 anos naquela época, me trouxe os desenhos que eu fiz para eles, que eu entreguei, de como é que era a técnica de bater na bola. Me trouxe os desenhos, olha, quase eu fui às lágrimas. Ele disse, eu tenho guardado até hoje, professor, como era o bater de bico, bater de parte interna, parte externa, qual é que era o chute mais certo, a batida de lado, e eu desenhei a chuteirinha, a bola, e entreguei para cada um daqueles meninos. Ele disse, é assim, vocês têm que ler isso aqui, porque isso é pedagógico. E todos os dias, a parte técnica era isso, batida de bico, batida de lado. E aí, eu posso dizer, como eu referi, o grande resultado foi exatamente o que eles construíram lá fora. A união, esse jogar um por todos, né? Então, o Ubuntu, todos somos, porque somos todos juntos, tá? E esse foi a grande morte dessa equipe. Eu me recordo que quando eu encontrei, porque sendo colega de educação física, né? Estando tanto num clube como no outro, o treinador dessa mesma categoria 7-7, no ano seguinte, esteve lá e veio para o Grêmio, E nós éramos rivais, né? Porque era 7-7 do Grêmio contra 7-7 do Inter. Como eu disse, nós somos campeões invictos. No outro ano ele veio trabalhar no Grêmio e conversando comigo ele disse, sabe como é que era, Luiz, né? Eu soube que a tua equipe estava ganhando de todo mundo e eu fui assistir o teu jogo. Fui lá um dia assistir o jogo, mas eu olhei assim, eu olhava e não vi. Eu não vi muita coisa, eu não vi nada de diferente. O que tu fizeste? Eu disse, não ia enxergar. Porque o que era para enxergar não estava ali. Tu não ia enxergar porque não era dentro de campo que tu ia enxergar o trabalho. O trabalho estava fora de campo. Quando eles entravam para dentro de campo, eles estavam imbuídos de uma outra perspectiva. Me lembro que um dia, né, Marcelo, eu cheguei a comentar com eles, quando vocês entrarem, porque havia também, né, as preliminares no Olímpico, a gente podia jogar as preliminares. E esse para mim foi um ponto importante. Nós fomos então, porque a equipe estava muito bem, convidados para participar de uma preliminar. E no vestiário eu falei, quando vocês entrarem naquele campo, antes de começar o jogo, olhem para a arquibancada, porque logo vinha o jogo então oficial, profissional, e já estava lotado. Já estava lotado. Eu disse assim, imaginem, desses 40, 50 mil pessoas que estão ali, quantos gostariam de estar no lugar de vocês? Quantos gostariam de estar vestindo essa camiseta que vocês estão vestindo? Então honrem isso. Vocês, além de representarem o que eles gostariam de ser, vocês vão estar jogando por eles. E não é porque vocês têm 13 anos. Vocês estão vestindo para eles um manto sagrado. E se vocês ganharem esse jogo, a torcida vai começar a vibrar com cada um de vocês. Aquilo foi uma explosão. Entramos e foi o tal do resultado de 7-0 contra a equipe aqui do Novo Hamburgo, porque a gurizada entrou assim numa empolgação, sabe? E se sentiram exatamente já adultos. Vocês se projetaram lá para frente. Eu acho que vale esse depoimento no sentido de que para quem passou, para quem esteve lá dentro e sabe como é que funciona, um discurso desse, uma colocação dessa, num momento como esse, né, numa preliminar de uma partida importante, enfim, é aquela história, né, dilata a pupila do atleta. Né? O cara já entra maquinado, como a gente fala, né? Para finalizar a história da 7-7, para te dar assim, né? Como o ano anterior foi a única equipe que não havia sido vitoriosa e que ninguém se apresentou, fantástico, porque nesse ano foi a única categoria que ganhou. Em 90 foi a única categoria campeã. As outras 3 categorias tiveram a infelicidade de terminar. Mas eu quero dar um pulo para 1992, Luiz. 1992 foi o ano que eu, após ter concluído com êxito o FPAN de 91, representando o Vasco, eu efetivamente fui contratado para jogar no Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Fui no dia 19 de julho de 1991, cheguei em São Januário, joguei, tudo mais, aquela coisa toda, adaptações, longe de casa, 14 anos e tal. E no dia 18 de janeiro de 1992 eu recebi uma cartinha em casa, na época era aqueles telegramas, Marcelo e tal, eu feliz da vida, pô, os caras lembraram de mim até nas férias, né? Não, o recadinho era que eu não precisava mais voltar para o Rio de Janeiro, que eu estava sendo dispensado naquele momento, por telegrama, né? E aí, cara, tu pensa assim,
14 para 15 anos, né? Eu ia fazer 15 anos em março daquele ano. O balde de água fria que foi ter recebido aquele telegrama nas férias, e eu não recebi ligação de ninguém, foi um telegrama mesmo e deu. Eu me lembro que eu tinha deixado ainda algumas roupas, né, no Rio de Janeiro, que depois o pessoal me mandou pelo correio e tudo mais. Então, autoestima baixa, né, triste com toda aquela situação, eu esperançoso de continuar naquele clube e tal, de me formar lá, de virar um profissional, né? Eu tive a oportunidade de integrar o grupo do Grêmio. Se eu não me engano, foi em abril ou maio daquele ano, né? E quando eu cheguei no Estádio Olímpico, meu primeiro treino no Estádio Olímpico, o treinador, se eu não me engano, era o Cláudio. Isso, exatamente. As primeiras figuras assim que me acolheram foram Rogerinho, meu amigo até hoje, né, e tal. O Lucianão, zagueiro, nosso capitão, e tu, né? E eu me lembro até hoje da nossa conversa, tu vê, tem já 15 anos, né, cara? E como isso, falou assim, cara, o que aconteceu contigo lá no Rio? Eu falei, nem eu sei, professor. Me mandaram embora, eu tava bem lá e tal. E aí tu perguntou assim, como é que tu tá agora? Como é que tá a tua cabeça agora, sabe? E eu achei legal aquela pergunta, porque o normal para aquela época era como é que tu tá? Tu tá correndo? Não, como é que tá a tua cabeça? Eu falei, professor, eu não sei muito bem, eu tô meio bagunçado ainda e tal. Ele falou assim, botou a mão no meu ombro, cara, eu vou te ajudar, tu vai voar aqui. Tu vai voar e vai voltar a ser o que tu era no ano passado. E aquilo foi muito bom para mim, sabe? Esse tipo de acolhimento assim foi muito bom para mim. Eu me lembro que eu cheguei em casa depois, comentei com meu pai e tal. E realmente foi um ano maravilhoso, foi a minha primeira viagem, inclusive internacional, fomos para a Argentina e tal. Então, como é importante essa questão fora das quatro linhas, né? De tu conseguir fazer o diagnóstico do atleta, do homem, né? Naquele caso do jovem, né? Do adolescente e tal, trabalhar isso com ele para depois trabalhar o que tem que ser trabalhado fisicamente, né? Então, eu acho que foi muito importante e quis fazer esse relato, essa conversa que nós tivemos. E para muitos outros colegas, né, daquela época que eu falo hoje, nós temos o grupo ali e tal, o pessoal comenta a mesma coisa, assim. De tu ter essa capacidade de saber gerenciar grupos, gerenciar equipes, mas gerenciar também alguns pensamentos, né? Isso é muito legal. E aí eu já quero fazer um link com a questão da psicologia, né, Luiz? Quando é que entrou a psicologia na tua vida, cara? Fantástico, fantástico, né, Marcelo? Eu me lembro bem do dia dessa chegada, como se fosse hoje, bem nicho. E isso eu falo dos olhares, né? Tu conseguires transcender a questão, como eu falei, olhar o atleta. O olhar a pessoa como um todo. Hoje nós temos uma fala que ela é um olhar ampliado das coisas. Ou seja, tu recebe um atleta e deu para perceber naquele teu período da tua chegada exatamente isso. Poxa, chega um menino para nós, muito educado, educação que tu tens até hoje, inclusive teu pai também é meu amigo até hoje nos fez, porque eles têm assim uma aliagem, uma família de educação que é algo incrível, né? E que eu louvo isso. E aquele menino muito educado chega para mim com um olhar triste, um pouquinho acima do peso, e eu disse assim, quando eu olhei, eu disse, poxa, eu tinha informação que esse menino acabou de vir do Vasco. Isso chegou para mim. Já o coordenador técnico disse, olha, ele estava no Vasco, teve agora no FIPAM, e quando exatamente, como é que está a tua cabeça? É para entender porque era esse o olhar. Pô, ele deve ter passado por uma frustração muito grande, tinha uma ideia de poder ser, como eu disse, né, o jogador profissional, e isso foi cortado na raiz. Eu preciso saber como é que ele está. Se ele está disposto a dar a volta por cima, porque eu tenho exatamente algo para fazer. Eu tenho uma proposta para ele, mas quero saber se ele está disposto a receber. Se está disposto a receber, nós vamos caminhar juntos. E ali eu digo, né? Como é que tu estás para poder assumir o que eu vou te dar? Vamos juntos? Vamos. Então vamos caminhar. O futebol ainda hoje tem dessas questões, né, Marcelo? Antigamente era a altura. O garoto não tem altura para ser jogador de futebol, né? Era muito marcado pela altura. A outra questão era o físico. Ele é muito franzininho, não vai chegar a lugar algum. Ele é isso, aquele aí. Eu sempre perguntava na contramão, tá, mas e o que ele tem para oferecer? Vocês estão falando só do que ele não tem. Não tem altura, ele não tem físico, tá, mas e o que ele tem?
Alguém pergunta o que ele tem para oferecer, alguém senta com o lado dele e diz, e o que tu tens para oferecer? É conhecer o que ele traz. E aí, então, tu promove um processo de escuta. Então, como eu disse, olha, eu gosto de jogar assim, eu gosto de jogar desse jeito, e eu vou tentar extrair, então, aquilo que tu tens de melhor para dar. E dentro de um sistema, tentar adequar um sistema de jogo no qual tu te encaixe bem e possa produzir para o grupo.